Olá, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eliane Reis. A gente vai fazer hoje mais uma aula da nossa sequência, da nossa imersão. Hoje, vendo a norma NBCTG 16, que trata sobre estoques. Então, vai ser uma aula resumo, meio esquematizada. Vou explicar algumas partes, vou dar alguns exemplos. E aí a gente vai passar pela norma inteira. E aí depois, na sequência, no próximo dia, né, que está marcado aí da nossa imersão, a gente vai resolver uma lista de questões e aí a gente vai ver como que as bancas, aí no caso, principalmente para concursos, né, vem cobrando tudo isso que a gente vai ver aqui hoje. Para iniciar, né, então, eu acho que você já deve ter baixado o e-book. Se você não baixou o e-book ainda, tem a norma na íntegra para vocês. O link está na descrição desse vídeo. Eu peço para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque assim você me ajuda aqui, né? Colabora para que os nossos números possam crescer, o vídeo se torne mais relevante e possa alcançar mais e mais pessoas. Acompanha aí na descrição do vídeo, acompanha aí o cronograma, tá? Da imersão, porque a gente ainda tem uma programação para os próximos dias. Bom, se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo, tanto nos comentários no blog quanto aqui no canal do YouTube. Bom, é isso. Vamos à nossa norma de hoje. Bom, pessoal, então, como eu comentei, a gente vai tratar da parte de estoques. Ela é uma parte muito importante, então, por isso que eu acho que é importante a gente dar uma lida na norma. A norma é a NBCTG, o número dela é a 16 e a gente está na revisão número 2. Talvez você já tenha assistido alguma aula comigo e eu já tenha explicado, mas se não tiver assistido, vou explicar novamente, tá? Por que que a gente tem essa parte aqui R2? Porque a revisão dela está atualmente na 2. E aí, o que é a revisão? Eles fazem um texto, a gente tem toda a parte estrutural, né, da norma, então um texto na íntegra, e em algum momento eles resolvem fazer alguma alteração, alguma atualização, e para poder identificar, né, que essa norma ela foi atualizada e que o texto dela está na versão atualizada, eles colocam esse R alguma coisa, né? Então, R e o numeral. O numeral vai indicar a revisão, o número, né, a mais atual. Nesse momento, a gente está na 2. Então, a gente já teve a R1, que era a primeira revisão. Agora, a gente está na R2, tá? E aí, futuramente, se tiver uma nova revisão, vai para R3 e assim sucessivamente. E aí você vai perceber que algumas normas, a gente já está, por exemplo, na R6, por exemplo, tá? É porque ela foi atualizando e aí a numeração, né? E aí, lógico, quando a gente for estudar, a gente tem que procurar sempre, se você for lá no site do Conselho Federal para fazer o download da norma, você tem que buscar sempre para ela mais atualizada. E geralmente lá no site do Conselho eles já deixam a mais atualizada lá, colocam até, eles informam até a data da atualização, tá? Então, hoje, revisão número 2, que vai tratar de estoques. Então, vamos à norma. Essa é uma norma pequena, tá, pessoal? Lá na íntegra, se você for baixar o arquivo em PDF, você vai ver que são poucas páginas, são 8 páginas, né, no formato PDF. Então, eu resolvi trazer aqui todos os trechos, todos os itens na íntegra, para a gente poder ver, já fazendo algumas marcações de alguns itens que eu considero como mais importantes. E a gente vai fazer alguns comentários também, tá? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí na área de comentários, e aí vamos dar sequência, né? Então, eu vou acompanhar aqui pelo arquivo, tá? O arquivo na íntegra, né? Que é o arquivo que você baixou aí do seu e-book. Bom, ele vai dizer aí que o objetivo dessa norma é estabelecer o tratamento contábil para os estoques. E a questão fundamental na contabilização dos estoques é quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até as respectivas receitas sejam reconhecidas. Essa norma proporciona orientação sobre a determinação do valor dos custos dos estoques
e sobre o seu subsequente reconhecimento como despesa em resultado, incluindo qualquer redução ao valor recuperável líquido, e também proporciona orientação sobre o método e os critérios usados para atribuir os custos ao estoque. Isso por quê? Porque a gente não tem uma certa, no caso, sem a norma, né? A gente não sabe quanto ao valor do custo a gente vai poder usar, porque existem situações diferentes. Então, a gente vai ver que a gente vai ter métodos e critérios diferentes para serem usados. A própria norma traz alguns exemplos e a gente vai usar eles como parâmetro para poder fazer as mensurações e reconhecimentos aí durante toda a jornada contábil, tá? Então, ele fala que o principal aqui é reconhecer, né, quanto ao valor do custo a ser reconhecido para um ativo e mantido nos registros, até as respectivas receitas serem reconhecidas. Isso por quê? Porque a gente vai ver que o estoque vão ser itens que vão ficar lá no mesmo sentido de estoque mesmo que a gente tem, como, por exemplo, um armazém que armazena produtos para serem vendidos. Então, em algum momento, aqueles produtos vão ser vendidos, vão gerar aí uma receita, e a gente precisa saber como que a gente vai alocar aí esses custos, né? Como vai ser reconhecido esses custos até que essa receita seja reconhecida e também, né, no momento do reconhecimento dessa receita. Bom, as definições de estoque. Então, os estoques são ativos. Então, você vai ver lá no plano de contas que ele está lá na parte do ativo circulante, é um ativo, e isso é fato. Mas a gente tem aí definições para ele. Então, pode ser um ativo que é mantido para venda no curso normal dos negócios. Então, por exemplo, o exemplo do supermercado pode ser aquilo que esteja lá no estoque para ser vendido no curso normal. Então, conforme vai vendendo, ele vai tendo, vai repondo o estoque, vai pegando o estoque e colocando na prateleira para vender, e assim sucessivamente. Em processo de produção para a venda, e aí pode ser, por exemplo, a entidade que a gente vai entrar em questão não seja exatamente um comércio, pode ser que ela seja uma fábrica. Então, no exemplo que eu deixei lá para os alunos, é a fábrica, por exemplo, de sapatos. Então, a fábrica de sapatos ela vai ter matéria-prima, ela vai estar em processo de produção, constantemente vai ter algum item algum sapato que esteja não finalizado, né? Talvez já iniciou a produção, mas não está finalizado. E a gente tem também como estoque na forma de materiais e suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Aqui é importante porque os estoques eles vão ser considerados no processo de produção, por exemplo, de uma fábrica. E a gente vai ter também a prestação de serviço. Então, pode ser, por exemplo, um jardineiro ou uma empresa especializada em alguma coisa, por exemplo, um vidraceiro. E eles também vão ter aí os seus estoques, tá? Eles vão ter o seu custo de produzir de prestar aquele serviço. Então, pode ser uma fábrica, pode ser uma prestação de serviço, pode ser um comércio, enfim, tá? Mas aqui no caso de materiais e suprimentos que vão ser consumidos, por exemplo, na produção ou transformados, e aí vai ter que ser, né, mais ligado à linha de produção. Então, entenda que o estoque é isso aqui, tá? Pode ser qualquer um desses itens. Pode ser um item mantido para venda no curso normal dos negócios, pode ser um item que esteja no processo de produção para venda, pode ser na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Então, temos essas três possibilidades e elas vão ser consideradas como estoque, tá? E aí eu coloquei aqui o estoque, né? Mantido para venda ou no processo de produção de venda, ou se for materiais ou suprimentos que vão ser consumidos, né, ou transformados no processo de produção. Bom, a gente tem aí, em relação aos estoques, as definições, né? Então, aqui não se apegue, porque talvez você esteja acompanhando o vídeo aqui, acompanhando com o seu material, com o seu e-book, e aqui eu não coloquei a sequência certinha que a norma traz, tá?
Você vai ver até que ela é numerado, né? Os itens aqui na frente tem uns números. É, e aqui mais para frente eu coloquei números, mas eu não estou fazendo a sequência certinha. Isso por quê? Porque quando eu faço essas aulas resumo, eu tento colocar de uma forma que seja mais interessante para que você consiga entender o que a norma está dizendo. Porque a grande dificuldade da maioria de nós é que a gente pega a norma e a gente não tem muita noção de como fazer para poder interpretar, porque às vezes ele fala uma coisa aqui em cima, depois lá embaixo, no final, ele está remetendo a uma situação aqui que a gente viu lá no início. Então, eu deixo aqui os itens já na sequência de uma forma que seja mais didática para a gente conseguir construir um pensamento, tá? Então, a sequência não é a mesma do material que está para vocês. O material que está para vocês é a íntegra do que está lá no site, lá do conselho. Mas eu não alterei o texto, tá? É só a ordem dos itens que está diferente. Bom, nas definições, a gente tem duas definições importantes. Uma delas é de valor realizável líquido, que é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal dos negócios. É um valor específico para a entidade. Então, é um valor específico e aqui no valor realizável líquido a gente vai ter a quantia líquida dessa venda. Então, o valor da venda com aqui ó, a venda desse estoque, né, no curso normal de forma líquida, tá? Outra definição importante que a gente vai ver também, que a gente vê muito na contabilidade, é o conceito de valor justo. E aqui ele é diferente do valor realizável líquido. Enquanto no valor realizável líquido a gente tinha a quantia líquida, no valor justo ele é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação, não forçada entre os participantes do mercado na data da mensuração. O valor justo reflete o preço pelo qual uma transação ordenada para a venda do mesmo estoque no mercado principal ou mais vantajoso, para que esse estoque ocorreria entre participantes do mercado na data da mensuração. Aqui é o valor que seria recebido, no caso, se for um valor recebido pela venda de um ativo, ou que seria pago, porque a gente vai ver que a gente pode ter, né, um valor pago, por exemplo, na transferência de um passivo. Então, o valor justo vai ser esse valor que vai ser recebido ou o valor pago, enquanto o valor realizável líquido vai ser a quantia líquida dessa venda, tá? Então, a gente tem que guardar aí esses itens, né? Aqui a numeração que eu tinha comentado com vocês, aqui eu já coloquei, tá? Então, o valor realizável líquido ele vai se referir à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda no estoque no curso normal dos negócios. E aqui é o valor realizável líquido. Já o valor justo, ele vai refletir o preço pelo qual uma transação ordenada para a venda do mesmo estoque no mercado principal ou mais vantajoso para esse estoque ocorreria entre participantes do mercado na data da mensuração. O primeiro do caso, que é o valor realizável líquido, né? O primeiro é um valor específico, então o valor realizável líquido é um valor específico para a entidade, ao passo que o segundo é quem? O segundo é o valor justo. Já o segundo, que é o valor justo, ele não é um valor específico. Então, a gente tem que o valor realizável líquido, ele é um valor específico, o valor justo não é um valor específico. Por isso, o valor realizável líquido dos estoques pode não ser equivalente ao valor justo deduzido dos gastos necessários para a respectiva venda. Então, existe essa diferença entre os dois valores, tá? E a gente vai acabar vendo isso porque cai geralmente em algumas questões, tá? Então, eu coloquei aqui fiz uma tabelinha, né, para a gente poder entender um pouco melhor. Então, a gente tem o valor realizável líquido, que vai ser o preço de venda estimado menos os custos estimados. Então, a gente vai ter que subtrair, tá? Então, a gente vai subtrair os custos estimados. Ele é um valor específico e a quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda do estoque. Então, ele é uma quantia líquida, tá? Por isso que ele é o valor realizável líquido.
Guarde essa palavra. Eu vou fazer só aqui um risquinho embaixo, porque depois eu vou deixar esse PDF aqui riscado lá na comunidade, tá? Bom, o valor justo não é a mesma coisa. Então, no valor justo, a gente tem o preço recebido ou pago em uma transação não forçada entre os participantes do mercado. A gente tem um valor que é não específico, então, não específico. E o valor aqui ele vai depender do mercado, no valor justo, e vai ser dado aqui como na data da mensuração. Então, é importante ficar atento, tá? Tente aliar o justo com o mercado. Eu sei que o mercado nem sempre é justo, mas tente fazer aí uma assimilação, tá? No valor realizável líquido, a gente tem uma quantia que ela é líquida, e por isso que ele fala que é valor realizável líquido. E por que ele é líquido? Porque do preço de venda estimado, a gente vai subtrair os custos estimados, tá? E no valor justo, a gente vai depender do mercado, então ele vai ser um valor que não é específico e vai ser dado na data da mensuração. Bom, continuando aí a norma, ela fala que os estoques compreendem, então, bens adquiridos e destinados à venda. Então, você pode adquirir um bem, ou você pode ter produzido e ter colocado ele à venda, ou você pode ter adquirido ele e depois destinado à venda, tá? Incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por varejistas para revenda ou terrenos e outros imóveis para revenda. Os estoques também compreendem produtos acabados e produtos em processo de produção pela entidade e incluem matérias-primas e materiais aguardando utilização no processo de produção, tais como componentes, embalagens e material de consumo. Os custos incorridos para cumprir o contrato com o cliente que não resultam em estoque ou ativos dentro do alcance de outro pronunciamento. E aí aqui, né, não entra em questão, mas eles devem ser contabilizados pela NBCTG 47, né? Enfim. O que a gente tem que guardar aqui, então? Os estoques, eles vão compreender aqui. Eles são bens adquiridos e destinados à venda. Então, ele compra um supermercado, por exemplo, ele compra sacos de arroz para que ele revenda. Então, ele vai adquirir esses sacos de arroz para revender, né? O objetivo dele é a venda. São produtos acabados, são produtos em processo de produção, como, por exemplo, numa fábrica de sapatos. Então, ele não necessariamente precisa estar acabado, mas vai acontecer de, às vezes, ele estar ou não. A gente tem também matérias-primas e materiais que serão utilizados no processo de produção. Por exemplo, na fábrica de sapatos, a gente pode considerar como as matérias-primas dos sapatos, por exemplo, couro, sola, borracha para fazer a sola, cardaço, enfim, né? Linha de costura, são matérias-primas para que se possa desenvolver o produto, que no nosso caso, aí no exemplo, seria um sapato, tá? Então, o estoque ele é considerado qualquer um desses itens. Não se apegue que seria só produtos acabados, tá? Não é só produtos acabados. São bens adquiridos e destinados à venda, produtos acabados, produtos em processo de produção e as matérias-primas que serão utilizadas na transformação ou na produção também. Ou talvez na prestação de serviço, tá? Eu não coloquei aqui na produção, mas na prestação de serviço a mesma coisa. Quando disser aqui produção, entenda que existem entidades que não produzem, mas elas, no caso, prestam serviço, tá? E aí vão ser consideradas também essas matérias-primas para essa prestação de serviço. Bom, o alcance, então, dessa norma. E aí a gente volta naquela parte lá de cima, né? Os itens 2 e 3 da norma, tá? Ele vai falar que o alcance, para onde é o alcance, né, da NBCTG 16. Então, ela tem um alcance para todos os estoques, a gente já viu quem são os estoques, com exceção. Então, existem alguns itens que não vão entrar aqui nessa norma, que a gente não vai poder aplicar essa norma nesses itens, que são aqui, a primeira aqui foi eliminada. A segunda que seria, então, os instrumentos financeiros. Então, os instrumentos financeiros, eles não vão ser alcançados, né, pela NBCTG 16. Os ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e o produto agrícola no ponto de colheita.
Então, o produto agrícola aqui é no ponto da colheita. E o que é o ponto da colheita? Por exemplo, um pé de maçã vai ser no momento em que você pode colher as maçãs ali para vender. Então, tem que ficar atento a isso, tá? Quando ele estiver nesse ponto da colheita, a gente não vai tratar ele como estoque. A gente vai tratar ele como ativo biológico e produto agrícola. E ele também não vai se aplicar aos produtores de produtos agrícolas e florestais, então, produtores de produtos agrícolas e florestais, de produtos agrícolas após a colheita, de minerais e produtos minerais, na medida em que eles sejam mensurados pelo valor realizável líquido, de acordo com as práticas já estabelecidas nesses setores. Quando tais estoques são mensurados pelo valor realizável líquido, as alterações nesse valor devem ser reconhecidas no resultado do período em que tenham sido verificadas a alteração. Então, quando ele tiver sido mensurado pelo valor realizável líquido, a gente não vai aplicar também a NBCTG 16. E os comerciantes de commodities que mensurem seus estoques pelo valor justo deduzido do custo da venda. Nesse caso, as alterações desse valor devem ser reconhecidas no resultado do período em que tenha sido verificada a alteração. E aí, sempre me surge, quando a gente trabalha com esse assunto, me surge dúvidas de vocês em relação a commodities. E aí eu fiz aqui um parêntese, tá? Esse trecho aqui não tá na norma, eu peguei aí a definição de commodities para a gente poder dar uma olhada. E aí, commodities são produtos que funcionam como matéria-prima. Eles geralmente são produzidos em larga escala e podem ser estocados sem perder a qualidade. São essencialmente adquiridos com a finalidade de venda no futuro próximo e de gerar lucro com base nas variações nos preços ou nas margens dos operadores. Então, são exemplos, né? Ouro, grãos, algodão, petróleo. E aí existem outros vários exemplos, tá? Mas em geral, eles são tratados então como matéria-prima. Você vai ver que, por exemplo, o algodão, você tem ela como matéria-prima para se fabricar tecido, para vender até mesmo como algodão mesmo. Enfim, né? Grãos, a gente tem dos mais variados, como soja, milho, sorgo, né? O ouro, o próprio ouro também é tratado como commodities. Por quê? Porque você pode, por exemplo, guardar ouro ou guardar grãos e acompanhar aí a flutuação do valor desses produtos, né? O valor no mercado, e você pode resolver vender ou comprar em momentos que estiver na alta ou na baixa, né? Por exemplo, petróleo, né? O petróleo tem uma flutuação de valor muito grande. Então, os commodities, em geral, eles são operacionados dessa forma. Bom, em relação aí, eu acho que eu não tinha colocado mais nada aqui, né? Deixa eu ver. Não, é isso mesmo, em relação aos commodities, tá? E aí, continuando então, em relação à mensuração do estoque. Então, a gente começa aqui com a parte que já começa a cair também em questões, né? Em relação à mensuração. Os estoques objeto dessa norma devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois, o menor. Então, dos dois, a gente vai escolher o menor, tá? Então, a gente vai ver aqui o que é o valor de custo, como que a gente vai encontrar ele, como que a gente classifica os itens para que eles possam ser considerados no custo. E a gente já viu a definição do valor realizável líquido. Quando a gente tiver, então, essa situação, para poder mensurar algum item como estoques, a gente vai, então, para encontrar esse valor dele, a gente vai, então, avaliar o valor do custo desse item, a gente vai avaliar o valor realizável líquido dele, e dos dois valores a gente vai escolher o menor valor, tá? Então, fique atento a isso, que aqui é o menor valor. E aqui eu até coloquei aqui, né, numa balança, para você medir esses dois itens e você vai escolher o menor. Os estoques objeto dessa norma devem ser mensurados pelo valor do custo ou pelo valor realizável líquido dos dois, o menor, tá? O custo. Então, o que vem a ser o custo, já que a gente precisa saber, né, aí o valor do custo. Então, o valor do custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição, e de transformação.
bem como outros custos incorridos para trazer o estoque à sua condição e localização atual. E o que é isso, né? Trazer o estoque à sua condição e localização atual. Por exemplo, na nossa fábrica de sapatos. Então, o que a gente precisa para poder colocar esse sapato à venda? Então, ele precisa ser costurado. Primeiro de tudo, né? A gente precisa ter o couro já atingido. A gente vai recortar esse couro, a gente vai moldar ele, a gente vai colocar um solado, a gente vai costurar, a gente vai colocar todos os itens, fivela, ou sei lá o que vai, né? Sei lá que modelo vai ser esse sapato. Enfim, para que no final ele possa ser vendido. Então, todos os outros custos que a gente tiver nesse sapato, por exemplo, de uma máquina para poder costurar esse sapato, vai entrar? Não vai entrar, né? Mas, por exemplo, uma fivela desse sapato. Então, esse sapato tem uma fivela, a gente tem a fivela, a gente tem um custo de uma cola que vai colar o solado com o couro. Essa cola vai entrar nesse custo. E assim sucessivamente. Existem alguns outros itens que a gente vai ver que pode ser um custo diferente. Por exemplo, a gente tem uma máquina, a gente revende máquinas e a gente vai trazer uma máquina, vai importar ela da Alemanha. E aí a gente vai ter, então, um valor de importação, né? Um tributo de importação. Esse imposto vai entrar lá no custo da nossa máquina. A gente vai ter que calcular tudo aquilo até a gente conseguir colocar essa máquina no local lá destinado à venda. Então, vamos, por exemplo, imaginar que a gente tenha, então, vai entrar aí imposto de importação, a gente vai ter frete, né? Frete, por exemplo, vai vir de navio, então a gente vai ter que buscar ela no porto, lá do porto até a empresa vai ter frete, a gente vai ter que pagar um seguro para essa máquina chegar até aqui. Então, tudo isso vai entrar no nosso custo e a gente vai ver aqui, tá? Por isso que ele fala, então, outros custos incorridos em trazer o estoque, porque nem sempre esses outros custos, eles são tão óbvios como, por exemplo, se a gente vai fazer aquisição, talvez a gente tenha outros custos, né? Nem sempre tudo vai ser tão tranquilo e tão simples e vai chegar aqui no nosso endereço sem a gente ter que pagar por outras coisas no meio do caminho. E o mesmo acontece no processo de transformação, como por exemplo no caso do sapato. Então, não é certo que a gente tenha custos tão óbvios, né? Algumas coisas a gente não enxerga muito bem, como por exemplo a cola para colar esse couro. Então, a gente tem que analisar esses outros custos também. E aí, deixa eu apagar. Não, eu vou deixar tudo aqui, tá? Então, o que vai ser, então, o nosso custo do estoque? Então, vai ser o nosso custo de aquisição, mais o custo de transformação, mais os custos para trazer a sua condição e localização atuais. E aí, o que vai ser, então, o nosso primeiro custo aqui, que é o custo de aquisição, né? Então, o que é o custo de aquisição? A norma fala, e isso aqui costuma cair muito, tá? Principalmente em questões de concurso, cai no exame de suficiência também, a gente tem questões lá, então fique atento a esse trecho, tá? O custo de aquisição dos estoques vai compreender, então, o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, porque pode acontecer de ter outros tributos. E aqui uma observação, exceto os recuperáveis perante o fisco. Qual é o exemplo mais comum de imposto recuperável que a gente tem? Por exemplo, o ICMS. Então, o ICMS é um imposto recuperável e ele não vai fazer parte do custo de aquisição. Exceto quer dizer que você vai subtrair esse custo, tá? Ele não vai entrar no custo de aquisição. Bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição do produto acabado, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Então, o que é realmente o custo de aquisição para a gente? Vai ser o preço de compra que você negociou e vai pagar por esse produto,
Vai ser o imposto de importação, se, por exemplo, o item foi importado, mas se não foi importado, você não vai considerar, porque o imposto de importação, nesse caso, vai ser zero, né? Pode acontecer de ter outros tributos, então, no caso de ter outros tributos, vai entrar aqui no custo de aquisição também. Você vai aqui subtrair, fique atento a isso, você vai subtrair os impostos recuperáveis. Um exemplo que eu dei aqui foi o ICMS. E você vai somar com os outros custos, por exemplo, o custo de transporte, que é o frete, né? Mais os custos de seguro, de manuseio, e você vai também subtrair os descontos comerciais e os abatimentos, tá? Então, fique atento a isso porque cai muito, muito principalmente eles contam uma historinha, dão vários dados, e aí no final eles te perguntam alguma coisa que você vai precisar saber o custo de aquisição. Então, é importante ficar atento a isso, tá? Bom, e o que são os custos de transformação? Que a gente viu lá que o custo do estoque é o custo de aquisição, mais o custo de transformação, mais os custos para trazer a sua condição e localização atuais. Então, como custo de transformação, ele fala que os custos de transformação dos estoques incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta. Também inclui a alocação sistemática dos custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Os custos indiretos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes, independentemente do volume da produção, tais como a depreciação e a manutenção dos edifícios e instalações fabris, máquinas, equipamentos e ativos de direito de uso utilizados no processo de produção e o custo de gestão e de administração da fábrica. Os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que variam diretamente ou quase diretamente com o volume de produção, tais como os materiais indiretos e certos tipos de mão de obra indireta. Bom, esse trecho, a gente vê muito tudo isso e a gente precisa desses conceitos quando a gente vai estudar custos. Quando a gente vai estudar custos, a gente precisa ter a noção do que são custos fixos e custos variáveis. Então, aqui ele vai falar para a gente, ó, os custos de transformação. Então, o que é a transformação? Por exemplo, uma empresa que compra chapas de aço para fazer e transformar essas chapas de aço em turbinas de avião. Então, existem empresas que fabricam só a turbina. Então, ela não vai, por exemplo, fazer o avião inteiro. Então, existem empresas que fazem só a turbina, existem as outras que montam o avião, então elas compram turbinas, vou falar de forma muito simples, ela cola a turbina lá nesse avião. É lógico que não é tão simples assim. E aí ela faz todo o processo, né, do avião. Mas vamos pensar especificamente nessa empresa que fabrica turbinas. Então, ela vai comprar as chapas de aço, vai transformar. Então, esse custo de transformação, ela está transformando. Pode acontecer também, por exemplo, no caso da indústria alimentícia, por exemplo, óleo de soja. Então, ela compra a soja, ela transforma a soja em óleo. Então, ela vai lá, espreme, também não sei, né, termos técnicos para isso. Mas ela vai espremer essa soja até, né, extrair o óleo, né? A mesma coisa, por exemplo, com azeite. Então, ela vai comprar lá as olivas e vai até transformar. Então, esse processo de transformação também vai entrar aqui para a gente, tá? Então, o custo de transformação do estoque inclui os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, porque talvez não seja uma unidade produzida, como é o caso da turbina. Talvez seja uma linha de produção, como por exemplo o óleo de soja, tá? Então a gente já passou por 2 exemplos aqui, né? Como pode ser também o caso da mão de obra direta. E qual é a mão de obra direta? É aquele funcionário que vai realmente pôr a mão na massa ali, né? Então ele vai participar do processo produtivo ali, manuseando na esteira de produção mesmo, né? Então também inclui a alocação sistemática dos custos indiretos, a gente vai ter custos diretos e custos indiretos de produção, e eles podem ser fixos e variáveis.
que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Os custos indiretos de produção fixos, então a gente tem custos fixos, custos que são indiretos e eles são fixos, são aqueles que permanecem relativamente constantes, independente do volume de produção. Então, não importa se eu vou produzir uma turbina de avião ou 10 turbinas no mês, eu não faço ideia de qual é a possibilidade de, né, quanto tempo leva para poder produzir uma turbina, tá? Então, releve esse exemplo. Mas independente se ele produzir uma turbina ou 10 turbinas, a gente vai ter lá um custo indireto fixo que vai permanecer o mesmo custo indireto fixo, independente da quantidade de produção. A gente vai ter também aqui, e aí ele fala, né? São aqueles que permanecem relativamente constantes, independente do volume de produção, tais como a depreciação das máquinas vai ser sempre a mesma, a manutenção dos edifícios e a instalação do prédio, né, da estrutura, as máquinas, então, máquinas e equipamentos, ele cita equipamentos aqui, e ativos de direito de uso utilizados no processo de produção e o custo de gestão e de administração da fábrica. Então, esses itens eles vão permanecer sempre os mesmos. É lógico, a depreciação ela pode ser alterada? Pode, né? Se você já estudou depreciação, a gente sabe que se a gente tiver, por exemplo, um turno, 2 turnos ou 3 turnos de fabricação nessa fábrica, a depreciação vai se alterar, mas ela não vai se alterar porque se produziu mais. Ela vai se alterar porque são processos, né, que já estão estipulados lá para ela poder ter uma alteração, mas não é pela quantidade produzida especificamente, tá? E a gente tem aqui também os custos indiretos de produção, que são aqui variáveis, ou seja, eles vão variar e são aqueles que variam diretamente ou quase diretamente com o volume de produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de mão de obra indireta. Isso por quê? Porque dependendo da nossa quantidade de produção, a gente vai precisar de mais material indireto, ou se a gente tiver uma quantidade menor de produção, a gente vai precisar de uma quantidade menor de material indireto. Então, ele vai variar de acordo com a produção. E aí, fique atento, tá? Porque a gente vê muito isso lá nas nossas aulas de custos, então a gente nunca estuda alguma coisa de forma isolada, tá? Eu sempre comento isso com os alunos, né? Então, não existe, tá? Como você estudar contabilidade, algum conceito de contabilidade geral de forma isolada, achando que não vai precisar disso nos outros itens, porque são assuntos que estão interligados e a gente vai ver muito isso aqui, tá? Então, o custo de transformação vai ser a soma dos custos diretos com os custos indiretos. Nos custos indiretos, a gente vai ter a possibilidade deles serem fixos ou variáveis. Os custos fixos permanecem relativamente constantes, independente do volume de produção. A norma deu exemplos, como, por exemplo, a depreciação, a manutenção de edifício e instalação fabris, as máquinas, equipamentos e ativos diretos de uso utilizados no processo de produção e o custo de gestão e de administração da fábrica. E a gente tem os custos indiretos variáveis, que eles vão variar diretamente ou quase, tá? Ou quase diretamente com o volume de produção. E o exemplo que ele deu foi os materiais indiretos e a mão de obra indireta. Continuando aí, no item 13, no item 13, estou vendo aqui um erro de formatação no seu material, depois eu vou corrigir aqui no PDF, tá? Bom, sobre os custos de transformação, ainda no item 13, ele fala que a alocação dos custos fixos e indiretos de fabricação às unidades produzidas devem ser baseadas na capacidade normal de produção. A capacidade normal é a produção média que se espera atingir ao longo de vários períodos em circunstâncias normais. Com isso, leva-se em consideração para a determinação dessa capacidade normal a parcela da capacidade total não utilizada por causa da manutenção preventiva, de férias coletivas ou de outros eventos semelhantes considerados normais para a entidade. O nível real de produção pode ser usado se aproximar-se da capacidade normal.
Como consequência, o valor do custo fixo alocado a cada unidade produzida não pode ser aumentado por causa de um baixo volume de produção ou ociosidade. Os custos fixos não alocados ou produtos devem ser reconhecidos diretamente como despesa no período em que são incorridos. Então, fique atento, ó, os custos fixos não alocados, então os custos fixos não forem alocados ao produto, devem ser reconhecidos diretamente como despesa no período em que são incorridos. Então, a gente precisa ficar atento a isso, aqueles custos que a gente não alocar ao produto, o que é alocar, né? Aqueles custos que a gente não for, então, classificar lá como custos do produto, a gente vai classificar ele como, como despesa, tá? Em períodos de anormal alto volume de produção, o montante do custo fixo alocado a cada unidade produzida deve ser diminuído de maneira que os estoques não são mensurados acima do custo. Os custos indiretos de produção variáveis devem ser alocados a cada unidade produzida com base no uso real dos insumos variáveis de produção, ou seja, na capacidade real utilizada. E aí ele continua no item 14, falando que um processo de produção pode resultar em mais de um produto fabricado simultaneamente. Pode acontecer, né? Então, o processo produtivo, ele não vai ser exclusivamente para um único produto. Pode ser, por exemplo, no caso do óleo de soja, que a gente vai fabricar, sei lá, também não sei qual é a capacidade de produção, né, de uma fábrica, mas sei lá, são caixas e caixas, né, que são produzidas simultaneamente. Esse é, por exemplo, o caso quando se fabrica produtos em conjunto ou quando há um produto principal e um ou mais subprodutos. Quando os custos de transformação de cada produto não são separadamente identificáveis, eles devem ser atribuídos ao produto em base racional e consciente. Essa alocação pode ser baseada, por exemplo, no valor relativo da receita de venda de cada produto, seja na fase do processo de produção, em que os produtos se tornam separadamente identificáveis, seja ao final da produção, conforme o caso. A maior parte dos subprodutos, em razão da sua natureza, geralmente é imaterial. Quando for esse o caso, eles são muitas vezes mensurados pelo valor realizável líquido. E se esse valor é deduzido do custo dos produtos principal. Como resultado, o valor contábil do produto principal não deve ser materialmente diferente do seu custo. Então, no caso de a gente ter mais de um produto fabricado simultaneamente, a maior parte do subproduto, então a maior parte do subproduto, a gente vai ter um produto principal, pode ser o caso, né? Pode ser o caso de ter um produto principal e subprodutos. E aí, no caso da maior parte dos subprodutos, em razão da sua natureza, geralmente é imaterial. Quando for esse o caso, né? Quando esse valor que a gente colocar, ele foi imaterial porque ele é a maior parte dos subprodutos, eles vão ser muitas vezes mensurados pelo valor realizável líquido. E aí, lógico que você não vai precisar decorar isso, tá? Mas alguns itens a gente acaba precisando consultar ao longo, né, da jornada, ou para resolver uma questão, a gente acaba vendo alguma coisa, um detalhe pequeno, e aí pode ser esse o caso também. Outros custos que não de aquisição nem de transformação devem ser incluídos no custo dos estoques somente na medida em que sejam incorridos para colocar os estoques no seu local e nas condições atuais. Por exemplo, pode ser apropriado incluir no custo do estoque gastos gerais que não sejam de produção ou os custos de desenho ou de produto para cliente específico. Exemplo de custo de desenho, por exemplo, uma fábrica de carro, tá? Então, na fábrica de carro existe todo um estudo de desenvolvimento do produto, existe o custo de desenho do produto, então não é só ir fazendo um carro novo, um modelo novo a qualquer momento, né? Existe toda uma preparação para essa produção, tá? Exemplos de itens não incluídos no custo dos estoques e reconhecidos como despesa do período em que são incorridos. Então, existem alguns custos que não vão entrar como custo, nem custo de aquisição, nem de transformação, e eles vão ser classificados como despesa. E aqui a própria norma já traz alguns exemplos. Por exemplo,
O valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros instrumentos de produção. E aqui o exemplo, a gente tem questões sobre isso, tá? Um exemplo que poderia ser desse valor anormal de desperdício de materiais, por exemplo, vamos pensar numa confecção, onde a gente tem um funcionário que está lá cortando tecido para produzir camisetas, e em algum momento ele corta um tecido errado, então existe um desperdício, talvez o corte que ele fez não tem como ser aproveitado esse tecido de uma outra forma, e aqui a gente vai ter um valor anormal de desperdício de material, tá? E aí, nesse caso, ele vai ser reconhecido como despesa. Outro exemplo são gastos com armazenamento, a menos que seja necessário ao processo produtivo entre uma fase e outra de produção. Gasto com armazenamento, talvez no caso, por exemplo, das nossas turbinas de avião, assim que elas são produzidas, elas não vão ser imediatamente, né, enviadas, e também elas não são feitas sob encomenda, ou talvez seja, tá? Vamos considerar que não seja, porque eu não sei. E aí você vai ter que ter um gasto com armazenamento. Então, esse gasto com armazenamento, que a gente vai ter que armazenar elas, vai ficar guardado por um tempo. Esse gasto com armazenamento a gente vai também colocar como despesa. Outra coisa é a despesa administrativa, que não contribui para trazer o estoque ao seu local e condições atuais. Então, despesas administrativas vão existir para quase todas as atividades operacionais, né? E despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços ao cliente. Vamos supor que você é uma fábrica de tintas e você vai vender essas tintas e você vai fazer a entrega lá, você mesmo, a sua empresa. Então, essa entrega, esse frete, talvez seja até uma venda para um comércio, para que ele ainda revenda, né? Mas esse gasto com frete vai ser despesa aqui para a nossa fábrica de tintas, por exemplo, tá? Então, eu coloquei aqui o que não é incluído no custo dos estoques e vai ser considerado aqui como despesa, tá? O valor anormal do desperdício de materiais ou mão de obra ou insumos de produção, o gasto com armazenamento, as despesas administrativas e a despesa de comercialização. Seguindo aí, ele diz que a NBCTG 20, custos de empréstimo, identifica circunstâncias específicas em que os encargos financeiros de empréstimos obtidos são incluídos no custo do estoque. Então, pode acontecer do encargo financeiro de um empréstimo ser incluído no custo do estoque. E por quê? Porque aqui vai ser exatamente para instituições financeiras, tá? E aí, o que a instituição financeira vende? Ela vende empréstimos, ela vende financiamentos. Então, o produto dela, especificamente, vão ser empréstimos, né? Eu até vou colocar aqui. Mas a gente não vai ver essa norma agora, tá? É só porque ela cita aqui. Então, empréstimos eu vou colocar como produto. Vai ser o produto dessa instituição financeira. E aí, na NBCTG 20, ela vai especificar lá que encargos financeiros de empréstimos obtidos são incluídos no custo desse estoque, tá? Porque o que é considerado como estoque? O que eu falei aqui, né? Os produtos dessa instituição financeira, que pode ser empréstimos e financiamentos. A entidade geralmente compra estoques com condição para o pagamento a prazo. A negociação pode efetivamente conter um elemento de financiamento, como, por exemplo, uma diferença entre o preço de aquisição em condição normal de pagamento e o valor pago. Essa diferença deve ser reconhecida como despesa de juros durante o período do financiamento. Então, aqui outro produto, né? O financiamento. Então, a diferença daquilo que você. E aí, lógico, isso vai acontecer com praticamente todos os contratos, né? Porque você vai contratar um valor, e aí, quando você pagar, talvez você pague 3 vezes esse valor. Quando você paga 3 vezes esse valor, entre o valor principal e o valor final que você paga, existe a incidência de juros. Esses juros, eles vão ser considerados como despesa de juros, tá?
Então, é isso que está sendo considerado aqui. Talvez só com essa informação você nem precise estudar especificamente NBCTG 20. Talvez só com essa informação aqui na NBCTG 16 você já consiga resolver uma questão, tá? Então, a despesa de juros vai ser aí para a gente o valor pago no financiamento ou a prazo, né? Ou se for um empréstimo, por exemplo, você vai pagar a prazo, é subtraído do preço de aquisição na condição normal de pagamento. Então, essa diferença ela é considerada como despesa de juros. Aí, tem outro item aqui na norma que ela fala sobre o custo do produto agrícola colhido proveniente de ativo biológico. O que é um produto colhido? Por exemplo, o nosso pé de maçã, a gente tem que as maçãs, quando elas são colhidas, né? Então, a gente vai ver aqui o que aquela norma prevê. No item 20, ela fala que, segundo a NBCTG 29, que a gente não vai ver aqui também, ativo biológico e produto agrícola, os estoques que compreendam um produto agrícola que a entidade tenha colhido, proveniente dos seus ativos biológicos, devem ser mensurados no reconhecimento inicial pelo seu valor justo, deduzido dos gastos estimados no ponto de venda no momento da colheita. Esse é o custo dos estoques naquela data para aplicação dessa norma. Então, fique atento a isso, mas a gente vai ver em outro momento, né? Não sei no seu curso se a gente vai ver, mas talvez, né? Principalmente o pessoal da comunidade e o pessoal que a gente vai trabalhar com o curso regular, a gente vai acabar vendo alguma coisa ainda sobre a NBCTG 29, tá? Outras formas para mensuração do custo. Outras formas para mensuração do custo de estoque, tais como custo padrão ou o método de varejo, podem ser usados por conveniência se os resultados se aproximarem do custo. O custo padrão leva em consideração os níveis normais de utilização dos materiais e bens de consumo, da mão de obra e da eficiência da utilização da capacidade produtiva. Ele deve ser regularmente revisto à luz das condições correntes. As variações relevantes do custo padrão em relação ao custo devem ser alocadas nas contas e nos períodos adequados, de forma a se ter o estoque de volta ao seu custo, tá? Então, a gente tem dois métodos, o custo padrão e a gente tem o método de varejo. A gente vai ver sobre eles agora. O método de varejo, começando pelo método de varejo, é muitas vezes usado no setor de varejo para mensurar estoques de grande quantidade de itens que mudam rapidamente. Itens que têm margens semelhantes e para os quais não é praticável usar outros métodos de custeio. O custo do estoque deve ser determinado pela redução do seu preço de venda na porcentagem apropriada da margem bruta. Então, como que a gente vai apropriar ele? Então, ele vai ser, o custo do estoque vai ser a redução do seu preço de venda na porcentagem, aqui é porcentagem, né? Ou eu que digitei errado? Eu acho que é porcentagem mesmo. Apropriada da margem bruta. Ou talvez seja percentagem na norma, tá? Porque eu fui só copiando e colando aqui. Então, talvez lá seja percentagem. Aqui, de novo, a percentagem usada deve levar em consideração o estoque que tenha sido seu preço de venda reduzido abaixo do preço de venda original. É usada muitas vezes uma percentagem média para cada departamento de varejo. Então, para cada departamento, a gente pode ter aí um percentual de média diferente, tá? E aqui a diferença entre os dois. Então, no custo padrão, a gente já viu, né, que ele leva em consideração os níveis normais de utilização dos materiais e bens de consumo e da mão de obra e da eficiência e da utilização da capacidade produtiva. A gente tem como custo do estoque, então, o custo de aquisição, mais o custo de transformação, mais os custos para trazer a condição e localização atual. E as variações elas devem ser alocadas nas contas e nos períodos adequados, de forma a se ter os estoques de volta ao seu custo. E ela deve ser regularmente revisto, tá? A gente tem que rever esse custo padrão. Já no método de varejo, e isso vai acontecer onde? Nos varejos, né? Usado no setor de varejo para mensurar o estoque de grande quantidade de itens que mudam rapidamente. A determinação vai ser pela redução do seu preço de venda na percentagem apropriada da margem bruta.
A percentagem usada deve levar em consideração o estoque que tenha tido o seu preço de venda reduzido abaixo do preço de venda original. E ela é usada muitas vezes com percentagem média para cada departamento de varejo. Eu acho que é eu que estou falando errado, né? Talvez o certo seja percentagem mesmo, e eu estou falando a vida inteira porcentagem. Depois eu vejo isso, eu não tinha prestado atenção, tá? Bom, aí o critério de valoração, então, do estoque. A gente vai ter critérios, tá? Ele diz, então, que o custo do estoque de itens que não são normalmente intercambiáveis e de bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos deve ser atribuído pelo uso da identificação específica dos seus custos individuais. A identificação específica dos custos significa que são atribuídos custos específicos a itens identificados no estoque. Esse é o tratamento apropriado para itens que sejam segregados para um projeto específico, independentemente de eles terem sido comprados ou produzidos. Porém, quando há grandes quantidades de itens de estoques que sejam geralmente intercambiáveis, a identificação específica de custo não é apropriada. Em tais circunstâncias, um critério de valoração dos itens que permanecem nos estoques deve ser usado. Então, o custo do estoque vai ser para a gente, então, o custo de aquisição, conforme a gente já viu, somado ao custo de transformação, somado aos custos para trazer a sua condição e localização atuais. E no custo de aquisição, que é esse custo aqui, vai ser, então, o preço de compra, mais os impostos de importação, se no caso for um produto importado, e tiver um imposto de importação, né? E qualquer outros tributos que possam surgir, subtraído dos impostos recuperáveis, que a gente viu que um exemplo é o ICMS, mais os custos de transporte, mais os custos de seguro, mais os custos de manuseio, subtraído dos descontos comerciais e dos abatimentos, tá? Bom, no item 25, ele vai falar aí que os custos dos estoques que não sejam os tratados nos itens anteriores devem ser atribuídos pelo critério primeiro a entrar, primeiro a sair, que é o PEPS, tá? E a gente até resolveu algumas questões na nossa primeira lista de questões no canal. Então, a gente tem o método PEPS, o EPS e a média ponderada. Aqui ele está falando pelo PEPS, que é o primeiro a entrar, primeiro a sair. Ou pelo custo médio ponderado. Então, os métodos que são indicados pela norma para que a gente possa usar vão ser, então, o PEPS e o custo médio. A entidade deve usar o mesmo critério de custeio para todos os estoques que tenham natureza e uso semelhantes para a entidade. Para os estoques que tenham outra natureza ou uso, podem justificar-se diferentes critérios de valoração. Por exemplo, os estoques usados em um segmento de negócios podem ter o uso para entidade diferente do mesmo tipo de estoque usado em outro segmento de negócio. Porém, uma diferença na localização geográfica dos estoques ou nas respectivas formas físicas, por si só, não é suficiente para justificar o uso de diferentes critérios de valoração de estoque. Então, a gente vai, mensurar, a gente vai fazer com o mesmo critério para todos os estoques. Então, vamos supor que você tem um supermercado, tem vários tipos de produtos. Então, você vai usar para todos o mesmo método, o mesmo critério para todos. Então, seja se você vai usar o método PEPS ou se você vai usar o custo médio ponderado, tá? Desde que seja o mesmo critério para todos. E onde que isso vai entrar, né? Geralmente a gente vai encontrar essa informação nas notas explicativas das demonstrações, né? Então, lá eles vão falar qual é o critério que eles utilizaram. Vamos ver, então, sobre o PEPS. Então, o critério PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair, pressupõe que os itens do estoque que foram comprados ou produzidos primeiro sejam vendidos em primeiro lugar. Então, aquilo que foi comprado primeiro vai sair primeiro. E, consequentemente, os itens que permanecem no estoque no fim do período sejam os mais recentemente comprados ou produzidos, pelo critério do custo médio, ponderado. Os custos de cada item é determinado a partir da média ponderada dos custos dos itens semelhantes do começo de um período e no custo dos mesmos itens comprados ou produzidos durante o período.
A média pode ser determinada com base periódica ou à medida que a cada lote seja recebido, dependendo das circunstâncias da entidade. E aqui eu coloquei uma tabelinha com os dois itens, né, os dois métodos. Então, a gente tem o PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair, onde os itens do estoque que foram comprados e produzidos primeiro sejam vendidos em primeiro lugar e, consequentemente, os itens que permanecem no estoque no fim do período sejam os mais recentemente comprados e produzidos. E no custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada dos custos dos itens semelhantes no começo de um período e do custo dos mesmos itens comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada com base periódica ou à medida que cada lote seja recebido, dependendo das circunstâncias. E o que é igual para os dois, né? A entidade ela deve usar o mesmo critério de custeio para todos os estoques que tenham natureza e usos semelhantes para a entidade. Um exemplo. Então, como exemplo, a gente pode ter, por exemplo, no caso do supermercado. Então, vamos colocar aqui um supermercado, tá? Um supermercado vai ter vários tipos de produtos. A gente vai usar aqui o exemplo do arroz. Então, a gente vai ter um arroz no PEPS e um arroz na média. Nossa, era para ser reto isso aqui, né? Mas não vai rolar, né? A minha coordenação motora não é tão boa assim a maior parte do tempo. Bom, no caso do exemplo, por exemplo, um supermercado, vamos pensar especificamente numa única marca de arroz para não confundir muito. Então, a gente vai pensar só em um produto, em uma única marca desse produto. Então, o arroz, por exemplo, ele vai comprar lá. Vamos imaginar que cada quadradinho aqui seja um saco de arroz. Então, ele vai comprar uma quantidade de arroz, depois ele vai repor o estoque, vai comprar outra quantidade, porque vai vendendo, né? Enfim. Quando ele vender esse arroz, qual é o arroz que ele vai pegar primeiro lá no estoque dele? Então, ele vai pegar o primeiro que entrou, né? No PEPS, ele pega sempre o primeiro. E por que ele pega o primeiro? Aqui faz muito sentido no sentido de que o arroz é um produto perecível. Então, aquele primeiro item que entrou tem faz todo sentido de que esse primeiro item que ele saia. Então, a gente vai tirar esse primeiro item aqui, porque ele foi o primeiro a entrar. Num segundo momento, quando eu vender todos esses, eu vou pular para a fileira de cima, que são os próximos que foram comprados, né? Então, são os mais recentes. Então, eu vou vender os próximos e aí, de repente, eu compre mais alguns e assim sucessivamente. Então, faz sentido de que eu faça esse controle? Faz todo sentido, principalmente para um produto perecível. E aí, o que vai importar se eu estou tirando esse valor ou não, né? Vai importar porque quando eu faço a retirada desse primeiro item, eu vou considerar os custos dele. Então, a gente vê isso nas nossas questões, né, de controle de estoque. Geralmente eu uso uma ficha que é uma ficha padrão, que as universidades, as faculdades acabam usando de forma didática mesmo. Lógico que no supermercado ninguém faz isso à mão, né? A gente tem programas, softwares muito elaborados para poder fazer isso. Mas é lógico que para alguém configurar esse software ou para alguém produzir esse software, né, ele precisa ter essa noção e esse conhecimento. Então, nada do que a gente está estudando aqui não pode ser substituído por uma máquina. A máquina não faz sozinha. Precisa que alguém vá lá ou fazer essa máquina, né, fazer o software, né, de certa forma, não é uma máquina, é um software, ou que a gente configure isso, ou que a gente possa conferir para ver se ela não teve algum um erro lá e começou a fazer o cálculo errado, tá? Então a gente precisa ter esse conhecimento. Bom, aí no caso dos custos, então vai ser isso. Então, esse primeiro item que saiu, a gente vai considerar esse custo. Depois desse segundo item, a gente vai considerar o custo desse segundo item, e assim sucessivamente, até que a gente venda tudo e tenha um ciclo de revenda. No caso na média, o produto continua sendo perecível também.
E é lógico que a gente vai ter que ficar atento a isso. Mas quando ele faz a compra dele, não importa para ele qual é a ordem que ele vai tirar, né? No caso de organização dele, ele pode muito bem escolher tirar os produtos mais velhos para poder ter um controle e não deixar os produtos dele vencer. Mas na hora que ele vai calcular os custos dele, ele vai fazer uma conta onde ele vai levar em consideração tudo que está lá. Então, ele vai calcular a média, ele vai somar todos os custos de todos os itens de cada quadradinho que está aqui, ele vai dividir lá pela quantidade que ele tem, e aí ele vai encontrar um custo médio. Eu vou colocar só um exemplo aqui, tá? Eu vou colocar que é um X total dividido pela quantidade, só para você ter uma noção, tá? Mas é lógico que não é tão simples, né? Cada caso vai ser um caso. Então, o custo aqui ele vai levar em consideração a ordem que ele retira os produtos. No custo do PEPs, ele tira o custo vai ser determinado com base na ordem que ele retira o produto do estoque. Já na média, não. A média vai levar em consideração tudo que está lá em determinado período, e aí ele vai considerar a média, esse custo médio vai ser isso, levando em consideração. E é lógico que na hora dele tirar o produto físico lá do estoque, ele pode escolher tirar os primeiros, sim, porque eles vão vencer. Talvez ele tenha comprado esses 2 últimos aqui de promoção, porque já estava mais perto do vencimento. Então, ele vai ter que fazer toda uma organização aí para ele saber, né? E saber o que ele vai tirar primeiro. Mas aqui não vai levar em consideração a ordem de retirada, tá? Bom, o valor realizável líquido. A norma ela vai falar para a gente aí que o custo dos estoques podem não ser recuperável. O custo dos estoques pode não ser recuperável se esses estoques estiverem danificados. Então, pode existir produtos danificados. Se tornarem total ou parcialmente obsoletos, pode acontecer dele estar total ou parcialmente obsoleto, ou se os seus preços de venda tiverem diminuído. O custo dos estoques pode também não ser recuperável se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para realizar a venda tiverem aumentado. A prática de reduzir o valor do custo dos estoques para o valor realizável líquido é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se esperam que sejam realizados pela sua venda ou uso, tá? Os estoques geralmente devem ser reduzidos para o seu valor realizável líquido item a item. Em algumas circunstâncias, porém, pode ser apropriado agrupar unidades semelhantes ou relacionadas. Então, existem unidades semelhantes ou relacionadas que podem ser agrupados. Pode ser o caso de itens do estoque relacionados com a mesma linha de produtos que tenham finalidades ou usos finais semelhantes, ou sejam produzidos ou comercializados na mesma área geográfica e não possam ser avaliados separadamente de outros itens dessa mesma linha de produtos. Não é apropriado reduzir o valor do custo com base em uma classificação do estoque, como, por exemplo, os bens acabados ou em todo o estoque de determinado setor ou segmento operacional. As estimativas do valor realizável líquido devem ser baseadas nas evidências mais confiáveis disponíveis no momento em que são feitas as estimativas do valor do estoque que se espera realizar. Essas estimativas devem levar em consideração variáveis nos preços e nos custos diretamente relacionados com eventos que ocorram após o fim do período, à medida que tais eventos confirmem as condições existentes no fim do período. Ainda sobre o valor realizável líquido, ele diz que as estimativas do valor realizável líquido também devem levar em consideração a finalidade para o qual o estoque é mantido. Por exemplo, o valor realizável líquido da quantidade de estoque mantido para atender a contratos de venda ou de prestação de serviço devem ser baseados no preço do contrato. Se o contrato de venda dizem respeito às quantidades inferiores às quantidades de estoques possuídas, o valor realizável líquido do excesso deve basear-se nos preços gerais de venda. Podem surgir provisões resultantes de contratos firmes, de vendas superiores às quantidades de estoques existentes ou de contratos firmes de compra em andamento,
se as aquisições adicionais a serem feitas para atender a esses contratos de venda forem previstas com base em valores estimados que levem à situação de prejuízo no atendimento desses contratos de venda. Tais provisões devem ser contratadas de acordo com a NBCTG 25, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Os materiais e os outros bens de consumo mantidos para uso na produção de estoques e na prestação de serviços não serão reduzidos abaixo do custo se forem previsíveis que os produtos acabados em que eles devem ser incorporados ou serviços em que serão utilizados sejam vendidos pelo custo ou acima do custo. Porém, quando a diminuição dos preços dos produtos acabados ou nos preços dos serviços prestados indicar que os custos de elaboração desses produtos ou serviços excederá o seu valor realizável líquido, os materiais e os outros bens de consumo devem ser reduzidos ao valor realizável líquido. Em tais circunstâncias, o custo de reposição dos materiais pode ser a melhor medida disponível do seu valor realizável líquido. Em cada período subsequente deve ser feita uma nova avaliação do valor realizável líquido. Então, precisa ser feita uma nova avaliação, tá? Isso precisa ser monitorado. Não é que uma vez só você vai determinar isso e vai ficar por todo o resto de todos os próximos períodos. Não. Vai ter que ser feita novas avaliações a todo momento, tá? Quando as circunstâncias que anteriormente provocaram a redução do estoque abaixo do custo deixaram de existir, ou quando houver uma clara evidência de um aumento no valor realizável líquido devido à alteração das circunstâncias econômicas, a quantia da redução deve ser revertida. A reversão é limitada à quantia da redução original, de modo que o novo montante registrado no estoque seja o menor entre o custo e o valor realizável líquido revisto. Isso ocorre, por exemplo, com o item dos estoques registrados no valor realizável líquido, quando seu preço de venda tiver sido reduzido e enquanto ainda mantido em período posterior, tiver o seu preço de venda aumentado. Sobre o reconhecimento como despesa do resultado. Então, existem algumas situações que a gente não vai classificar como custo e a gente vai colocar como despesa. Por exemplo, aqui, quando os estoques são vendidos, o custo escriturado desses itens devem ser reconhecidos como despesa do período em que a respectiva receita é reconhecida. O que acontece aqui? Nesse momento aqui, quando o estoque é vendido, então a gente tem um estoque, a gente está esperando naturalmente que ele seja vendido. Quando a gente vende esse item, a gente tem que o custo dele vai virar para a gente, vai se transformar no custo da mercadoria vendida, ou o custo da prestação de serviço realizada, enfim, vai virar um custo, né? Porque a gente tem um valor que vai se transformar em receita, e dessa receita a gente tem um custo. Esse custo, ele é uma despesa. E a receita aqui, né, é receita por si só. Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Quando os custos são vendidos, quando os estoques são vendidos, então a gente só vai ter uma situação de receita quando ocorre a venda. O custo escriturado desse item deve ser reconhecido como despesa do período, ou seja, o custo, então, despesa do período, em que a respectiva receita é reconhecida. A quantia de qualquer redução dos estoques para o valor realizável líquido e todas as perdas dos estoques devem ser reconhecidas como despesa do período em que a redução ou a perda ocorrerem. A quantia de toda reversão de redução do estoque proveniente do aumento do valor realizável líquido deve ser registrada como redução do item em que for reconhecida a despesa ou a perda no período em que a reversão ocorrer. Então, você vai ver que aqui ele também trata da perda. Ó. A quantia de qualquer redução dos estoques para o valor realizável líquido e todas as perdas de estoques devem ser reconhecidas como despesa do período. Então, se a gente tiver uma perda de um estoque, por exemplo, a gente vai reconhecer como despesa do período. E é engraçado que eu estava até hoje lendo, antes de gravar essa aula, eu estava lendo uma questão que caiu exatamente isso e eu não consegui identificar o item, né? O item 34. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma enchente, um incêndio nesse estoque,
Tudo isso que a gente tiver como considerado como perda desse estoque, a gente vai classificar ela como despesa do período, tá? Então, do período em que a redução ou a perda ocorrer. Então, pode ser uma redução do valor realizável líquido ou essa perda tiver ocorrido, se tiver acontecido um incêndio, uma enchente, alguma coisa que acontecer aí que ocasionar uma perda grande de estoque, tá? A quantia de toda a reversão de redução de estoque, então proveniente do aumento do valor realizável líquido, deve ser registrada como redução do item em que for reconhecida a despesa ou a perda no período em que a reversão ocorrer. Alguns itens do estoque devem ser transferidos para outras contas do ativo, como, por exemplo, os estoques usados como componentes de ativos imobilizados de construção própria. Então, existem itens de construção própria que a gente vai ter lá uns itens, alguns itens, né, como estoque, mas que vão ser revertidos para a construção própria desse próprio imobilizado, da própria empresa, né, da própria entidade. Os estoques alocados ao custo de outro ativo devem ser reconhecidos como despesa durante a vida útil e na proporção da baixa desse item. E aqui a divulgação, né? Ele traz aí alguns itens, e aí a gente já está no final da nossa norma, né? Toda norma ele vai falar lá no final dela de que forma que deve ocorrer a divulgação, tá? Então, as demonstrações contábeis, elas devem divulgar, então, as políticas contábeis adotadas na mensuração do estoque, incluindo formas e critérios de valoração utilizados, o valor total escriturado em estoques e o valor registrado em outras contas apropriadas para a entidade, o valor de estoques escriturados pelo valor justo menos os custos de venda, o valor de estoques reconhecidos como despesa durante o período e o valor de qualquer redução do estoque reconhecido no período, no resultado do período, de acordo com o item 34 que a gente viu aqui antes, né? Então, nesse caso aqui de reversão, a gente precisa reconhecer também esse valor dessa redução do estoque no resultado do período. Também precisa ser divulgado o valor de toda a reversão, que é o que a gente viu, e qualquer redução ao valor do estoque reconhecida no resultado do período, de acordo com o item 34. As circunstâncias e os acontecimentos que conduziram à reversão de redução de estoque, né? Por que aconteceu essa redução e essa reversão de redução, a gente tem que explicar também. E o montante escriturado de estoques dados como penhor de garantia a passivos. A informação relativa a valores contábeis contabilizados em diferentes classificações de estoques e a proporção das alterações nesses ativos são úteis para os usuários das demonstrações contábeis. As classificações comuns dos estoques são como mercadorias, bens de consumo de produção, materiais, produtos em elaboração e produtos acabados. Isso onde que a gente vai encontrar, né? Na verdade, e aqui está muito embaixo, vai estar pegando no botão. Na verdade, quando a gente tem o nosso plano de contas, o plano de contas, primeiro que a gente tem, né? Vamos começar pelo começo, né? Na aula de plano de contas, a gente vê que a gente tem uma listagem de contas com vários nomes, com várias contas, e cada entidade vai utilizar as contas que fizerem sentido para aquela operação daquela entidade. Então, quando ela pega somente aquelas contas que faz sentido para ela, a gente vai chamar de plano de contas. Então, o plano de contas é uma lista de contas de situações que englobam, né, que acontecem naquela específica situação daquela específica entidade. Então, cada entidade vai ter um plano de contas diferentes. E a gente pode encontrar uma mesma situação com vários nomes, é o que ele está falando aqui. No caso dos estoques, não precisa ser necessariamente, especificamente, que todas as entidades classifiquem, coloquem lá o nome de estoques, utilize o nome da conta como estoques. Ela pode vir com o nome de mercadorias, ela pode vir com o nome de bens de consumo de produção, ela pode vir com o nome de materiais ou de produtos em elaboração ou produtos acabados. E aqui, no caso, se ela for especificar, né, os produtos em elaboração, se ela for diferenciar os produtos em elaboração dos produtos acabados, por exemplo. Então, ela pode ir fazendo essas trocas de nomes. Não quer dizer que você
tenha que fazer a escrituração especificamente usando só o termo estoques para todos os itens, para todas as questões que você encontrar. Pode utilizar outros nomes também, que a interpretação da situação é a mesma, tá? O valor do estoque baixado, reconhecido como despesa durante o período, o qual é denominado frequentemente como custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos, consiste nos custos que estavam incluídos na mensuração do estoque, que agora é vendido. Então, esse produto fica lá no estoque, que em algum momento ele vai ser vendido. Quando ele é vendido, a gente vai classificar como custo dos produtos, ou custo das mercadorias vendidas, ou dos serviços vendidos, né? Como eu comentei um pouco antes. Os custos indiretos de produção eventualmente não alocados aos produtos e aos valores anormais de custos de produção devem ser reconhecidos como despesa do período em que ocorrerem sem transitar pelos estoques dentro desse mesmo grupo, mas de forma identificada. As circunstâncias da entidade também podem admitir a inclusão de outros valores, tais como custos de distribuição, se eles adicionarem um valor aos produtos. Por exemplo, uma mercadoria tem um valor de venda maior na prateleira de um supermercado do que num depósito de distribuição dessa entidade. Assim, o custo de transporte do centro de distribuição à loja de venda deve ser considerado como parte integrante do custo para colocar o estoque em condições de venda, consequentemente, deve afetar o custo da mercadoria. Algumas entidades adotam um formato para a demonstração do resultado que resulta na divulgação de valores que não sejam os custos dos estoques reconhecidos como despesa durante o período. De acordo com esse formato, a entidade deve apresentar a demonstração do custo de venda usando uma classificação baseada na natureza desses custos, elemento a elemento. Nesse caso, a entidade deve divulgar os custos reconhecidos como despesa item a item por natureza, por exemplo, matérias-primas e outros materiais, evidenciando o valor das compras e a alteração líquida dos estoques iniciais e finais do período, mão de obra e outros custos de transformação. Isso por quê? Porque quando a gente for determinar o valor do custo, como a gente já viu, a gente tem que colocar elemento a elemento, né? Então, a gente não vai misturar o custo do arroz com o feijão, por exemplo. A gente vai analisar especificamente de todos os arroz, todos os sacos de arroz ou lotes de arroz de uma específica marca, e aí a outra marca, por exemplo, a marca 1 e a marca 2 vão ser custos separados. Então, a gente não vai misturar, a gente vai ter sempre que analisar elemento a elemento, não só entre o mesmo grupo de produtos, mas em marcas específicas, em tipos específicos, tá? Bom, e aí tem o final, né? Essa norma, que no caso, a revisão número 1, ela tinha sido publicada em 2013, ela passou a ser alterada e ela foi alterada em 1º de janeiro de 2018, ela entrou em vigor. Então, essa norma aqui ela foi alterada em 2017, ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, tá? Então, essa foi a nossa norma NBCTG 16. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. A gente vai passar por uma sequência, né? Então, se você estiver assistindo pela imersão, a gente vai trabalhar com a lista de questões no próximo dia. Se você estiver assistindo nas nossas aulas, na sequência agora a gente vai trabalhar com as questões referente a essa norma e a gente vai ver como as bancas costumam cobrar, tá? Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, então curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? O canal que você está assistindo, se você não for aluno e estiver assistindo a plataforma, né? O canal é o Momento de Estudar. O nosso Instagram é o @momento de estudar. Tem o meu pessoal também, que é @reiseliane2, vocês podem me seguir por lá. Tem o Telegram, onde eu estou deixando as listas de questões de forma antecipada para vocês resolverem e irem acompanhando. E tem o Facebook, tá? No Facebook eu acabo só repostando coisas, né, que eu vou colocando nas redes sociais, mas vocês podem me seguir por lá também. Tá, pessoal? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Bons estudos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!